Vamos falar nessa aqui sobre história. vamos falar aqui sobre o Brasil e sobre política aqui no Brasil. E eu queria a sua opinião. A gente já tinha essa notícia na semana passada, mas eu não consegui conversar com você sobre isso. André Mendonça, a partir, inclusive, dessa nota de entidades, indicando por que não seria interessante um ministro como André Mendonça ali no Supremo Tribunal Federal, né? E a gente já criticou, acho que André Mendonça, certamente a gente já criticou André Mendonça aqui por conta desse viés Com certeza. ideológico que ele tem. E é isso, já foi admitido tanto pelo presidente Bolsonaro quanto pelo próprio André Mendonça que tem essa indicação tem um caráter ali de ideologia religiosa, né? De conservadorismo. Então, assim, tá muito na cara isso tudo. Agora vai depender do Senado. Thalita, são duas coisas para a gente analisar. Uma é o seguinte, é verdade, é um fanático religioso, um sujeito totalmente, né, deslocado da realidade, que vive com a Bíblia na mão, faz citações bíblicas, é um conservador radioativo, né, essa coisa contra aborto, contra LGBT, transfóbico, homofóbico, intolerante do ponto de vista religioso e tal, mas é a cara do Bolsonaro. No fundo, assim, tratando a coisa friamente, Bolsonaro está fazendo a coisa certa. Ele está pegando alguém com o perfil dele, conservador, com o pensamento dele, do governo dele, da estrutura ideológica e de poder dele, está nomeando uma pessoa com esse perfil para atuar dentro do Supremo Tribunal Federal, dentro da ideologia que faz parte o bolsonarismo, o governo. Ele está fazendo a coisa certa do ponto de vista da indicação. Dever de casa que o PT não fez e recebeu as trolhas, né, que a gente sabe que recebeu. Não é o primeiro fanático religioso, se ele entrar, não terá sido o primeiro fanático religioso a entrar no STF. O primeiro deles chamava-se Carlos Alberto Direito e foi indicado pelo PT. Era um fanático religioso, sujeito que quase jogou areia nas discussões sobre aborto, sobre aquelas crianças que nasciam anencéfalos e tal. Era uma figura absolutamente deletéria, autoritária, mas que, infelizmente, né, partiu desta para uma melhor. Senão a gente teria hoje dois fanáticos religiosos dentro agora, do STF. O que o Bolsonaro está fazendo é botando o fanático religioso dele. Né? O Cássio Nunes foi uma indicação técnica, mas com todas as garantias de que o Cássio Nunes iria atuar a favor dos bolsonaros. É o que ele faz lá. E vai botar outro para fazer a mesma coisa. Essa é um expediente natural na indicação das Supremas Cortes no mundo todo, Thalita. Cada presidente escolhe para dentro da Suprema Corte aqueles que se alinham com o seu pensamento, com sua forma de governar, com a sua ideologia. Só quem não fez isso e deu com os burros na água foi o Partido dos Trabalhadores, infelizmente. Indicou os piores estrupícios, né, que se voltaram contra o PT, se voltaram contra a democracia, apoiaram o golpe de 2016 e se mostraram, na verdade, bonecos das classes dominantes da burguesia nacional. Então, quem salvou o Lula, por exemplo, foi um ministro do Fernando Henrique Cardoso, Gilmar Mendes, que foi para lá e atuou a favor do PSDB, dos governos do PSDB, da ideologia neoliberal, porque ele foi escolhido para isso. O PT teve 11 chances de fazer isso, acertou mais ou menos com o Lewandowski. O resto é exatamente isso, o resto. Né? Apoiaram o mensalão, foram para cima em cima da Lava Jato, enfim, um desastre absoluto. Então, assim, eu acho essa figura do André Mendonça uma figura deplorável. Deplorável. Não deveria jamais ocupar um cargo na Suprema Corte. Eu espero que ele seja rejeitado no Senado, embora não tenha nenhuma esperança de que isso realmente vai acontecer. O Senado Federal não dá a menor bola se ele é fanático religioso ou não. O Senado Federal funciona dentro de uma dinâmica política. E o Senado Federal apoia majoritariamente o governo federal, não vai criar esse problema, esse atrito desnecessário. Porque, assim, é um fanático religioso, mas não é um assassino em série, não é um abusador sexual, não é um pedófilo. É um fanático religioso de um governo de fanáticos religiosos. É super natural que a indicação seja essa. Ele já tinha dito que iria indicar um fanático religioso, um terrivelmente evangélico. Achou um, que é, inclusive agora está disfarçando. Ele falou outro dia que a Bíblia dele é a Constituição. É mentira. A Bíblia dele é a Bíblia mesmo. Né? Ele se guia pela Bíblia. É um sujeito completamente despreparado, desqualificado, igual é o Cássio Nunes. Só que
é a indicação do Bolsonaro. Se o presidente da República é um idiota, é um psicopata, é um demente, é um fanático religioso, ele vai indicar quem? Um grande jurista nacional? Claro que não. Ele vai indicar alguém que pareça com ele, com o governo dele, com a ideologia dele. E aí ele está certíssimo em indicar o André Mendonça, como esteve certíssimo em indicar o Augusto Aras, que o protege, que o blinda dentro do Ministério Público Federal. É assim que funciona a política, longe dos sonhos e das ilusões republicanas que levaram o PT à desgraça, o golpe de 2016 e a prisão do Lula por 580 dias em passado bastante recente, Thalita. Leandro, mas será que passa mesmo? Porque tem acho que na Folha de São Paulo que eu vi hoje, 1/3 só do Senado votaria a favor do André Mendonça no STF. Tem até um número aqui, 26 dos 81 senadores. E daí, caso, a gente até já te comentou isso, caso não passe o nome dele, seria um fato inédito, né? Porque nunca que o Senado inédito, barrou um candidato. Eu acho praticamente impossível que isso aconteça, porque os senadores, assim como os deputados, não vivem de ideologia, né? Vivem de dinheiro, de emendas, de apoio político, de cargos. Bolsonaro, suprindo-os com tudo isso, ele coloca lá até o Carluxo para ser ministro do STF com folga. Puxa vida, prefiro André Mendonça, então. Não me venha com Carluxo para o Senado Federal. Eu prefiro o Carluxo. Fica muito mais divertido ter o Carluxo do que o André Mendonça. Puxa vida. Vamos para a CPI da Covid para a gente finalizar também. A CPI que deu essa folga agora de 2 semanas, né? Mas muita coisa agora sendo descoberta, soltando, inclusive os senadores ali soltam algumas coisas assim que deixam essa pulga atrás da orelha de por onde vai caminhar a CPI. E, enfim, um rumo bacana, um rumo interessante a CPI tem seguido através desse busque o dinheiro, né? Siga o dinheiro. Cada vez mais a gente vem descobrindo que não é só o negacionismo que matou a gente aqui no Brasil, mas muito mais do que isso, é a corrupção, é a tentativa de ganhar dinheiro em cima de negociações por vacina que nos levaram a essas mais de quase 540 mil mortes agora, né? O que esperar nessas 2 semanas e na segunda temporada agora da CPI da Covid? É interessante, porque assim, agora vem a segunda temporada, né? Eu sei, eu já vi tanto o Renan Calheiros como o Omar Aziz falando, e o Randolfo Rodrigues também, que eles vão utilizar esse recesso como um bom tempo para poder organizar a materialidade de tudo que já foi investigado pela CPI. Não é pouca coisa, não é pouca coisa. Já se sabe, por exemplo, que havia dentro do Ministério da Saúde um super esquema de corrupção mantido por... Desculpa, deixa eu só desligar isso. Mantido por gangsters militares fardados que estavam negociando com falsos intermediários esquemas de compra de milhões inexistentes com dinheiro público. Era um esquema de comissionamento, na verdade, de pagamento de propinas, que tem envolvimento de muita gente e os nomes estão todos lá. Então é preciso organizar qual foi o papel de cada um, né? Cada um desses coronéis, majores, tenentes-coronéis, generais e funcionários civis, cada um teve um papel nesse esquema. Então é preciso organizar isso. Eu acho que quando começar a segunda temporada da CPI, ela já vai começar com provas muito robustas, muito organizadas, com novas testemunhas, né? Sim, eu acho que a segunda temporada vai ser melhor do que a primeira, Thalita. Eu conversava com o Paulo Donizete na semana passada que essa primeira temporada terminou deixando a gente com um gostinho ótimo para a segunda temporada, que foi esse vídeo do Pazuello, que a gente conversou dali na sexta-feira, né, negociando ali com empresários. Então, assim, terminou deixando a gente com água na boca pela segunda temporada. Eu não vejo a hora de chegar. É verdade. Foi um teaser, né? Foi um teaser. Assim, né?